Olá, eu sou Sandra Bernardes do Designer e Conforto e estou aqui hoje na Sodimac falando para vocês de algumas novidades e falando um pouquinho mais de obras. Olha só quem eu encontrei por aqui, o César. Olá pessoal, tudo bem? O César trabalha para Souvenir, né? Acredito eu, não perguntei, tá? Mas olha aqui. E ele vai apresentar pra gente hoje um efeito especial da Souvenir aí, super bacana. E vamos acompanhar aí os procedimentos. Ele já está preparando aqui o que ele vai fazer. Como a gente sempre recomenda, fitar lá a sua parede. Bem bacana isso, para que você não tenha depois o problema de ficar limpando. Então ele está fitando, ele já lixou, que a gente seria preparar a parede, né? Vamos lixar a parede, tirar o excesso da sujeira. E agora ele vai fazer uma aplicação de demonstração para a gente aqui do produto da Souvenir. Vocês sabem, eu tenho aí alguns vídeos já falando sobre pintura. Nós temos o canal do Bora na Obra também falando sobre pinturas. E olha só, vamos aprender agora aqui, junto com o César, o manual passo a passo. Vamos lá, César. Primeiramente a gente precisa das ferramentas. As ferramentas são desempenadeira de canto arredondado, de preferência de aço inox, uma espátula. O produto seria massa pré-efeitos, a cor em especificação seria o prata envelhecido. A cera para fazer o efeito, no caso, o efeito mármore. Primeira demão, a gente lixou a superfície. Dependendo da superfície, tem que ser lixada e principalmente que tenha algum acabamento com brilho. Se tiver um acabamento fosco, independente da cor, preto, azul, não vai interferir, por ser um produto de uma alta cobertura. Primeira demão, a gente vai pegar um pouco do produto, vai aplicar em toda a superfície e a gente vai deixar alguns veios. Esses veios, eles vão ficar marcados na última demão. Que ele faz parte do efeito, Isso, né? exatamente, tá vendo? A gente vai deixar alguns veios aparentes para ele sobressair. O rendimento desse produto é 6 metros acabado com 2 demãos ou 12 metros por demão. A aplicação dele é para uso interno, quer dizer, não pode ser aplicado externo e ele não pode ter contato direto com água. Então vamos lá, César, vamos tirar a dúvida dos nossos amigos aqui do YouTube. Detalhe, tá? Quando a gente fala não pode ir na água, é dentro da parte do chuveiro, correto? Isso, exatamente. Ele não pode ter contato nenhum com qualquer superfície que tenha contato com água direto. Lavanderia, banheiros, fachadas. Ele pode ser aplicado em qualquer área que esteja coberta e não tenha contato direto com água. Isso tem que deixar bem claro. Tem muita gente que quer aplicar numa fachada ou no próprio piso. Não pode ser aplicado no piso. Tem que ser aplicado só em paredes. Ok, então vocês fiquem entendido aí a dúvida de todo mundo. Não pode ser aplicado diretamente na parede, no local úmido. Se eu tenho um lavabo, eu tiver uma parede que não tenha pia, eu posso aplicar. E eu tenho um efeito decorativo muito bacana. A única coisa que eu não posso é colocar onde tem a parede da pia, aonde tem o chuveiro, tá? Não é recomendado. Aonde vai ter respingos d'água. Pode-se passar um paninho úmido para fazer qualquer tipo de limpeza, sem problema nenhum. Aqui a gente aplicou a primeira demão. Tempo de cura é em 8 horas por demão. Então, aplicou hoje, vai no outro dia, faz a segunda etapa. Como a gente aqui está fazendo uma demonstração, a gente vai acelerar esse processo. Isso. Já temos uma placa pronta aqui ou você vai secar? Não, aqui eu vou acelerar a secagem. Eu sempre falo, gente, ferramentas é tudo numa obra. Se você tem ferramentas, é maravilhoso. Você consegue agilizar um monte de coisa. Quando a gente fala que existe normas lá na latinha, tempo de secagem, tudo isso é muito importante. Não é porque a gente, não, porque eu quero deixar de um dia para o outro, não. Existe lá os horários, o tempo que você tem que deixar de uma demão para outra.
como você deve fazer na execução. Tudo isso é muito importante a gente seguir o passo a passo, para que dê o efeito exatamente de acordo com o que a gente quer. Tá? Então isso é um detalhe muito importante, que às vezes as pessoas passam pula essa etapa, e a etapa às vezes é muito importante. E só acrescentando a sua observação, qualquer problema de aplicação por acelerar processo, qualquer fabricante, principalmente a Souvenir, ele não dá a garantia do produto, que fique muito específico isso. A gente sempre recomenda, segue todas as normas do fabricante. E aqui ele está bem simplificado aqui, tempo de cura, tempo entre demãos, se pode diluir ou não, forma de aplicação, o rendimento, está bem simplificado justamente para não ter problema nenhum em relação à aplicação. Geralmente quando a gente vê tinta, geralmente quando ela seca ela escurece. Aqui ele fez o inverso, ele clareou, tá vendo? Ele está um pouco mais claro. Tem muita gente que prepara o efeito, principalmente massa para efeitos, e olha a cor e fala, ah, mas essa cor está escura. Só que o que acontece? Quando ela seca, ela clareia. Então tem uma pegadinha, digamos assim. O cliente acaba ficando em dúvida em relação ao tom. Mas o tom ele sempre vai clarear. Na hora que for começar a dar o efeito, na hora que for começar a compactar o efeito, ele vai escurecer e vai chegar na cor que o cliente optou. Primeira demão aqui quase pronta, quase seca. E é importante, principalmente no efeito mármore, a pessoa que for fazer realmente saber. Por quê? O efeito mármore ele não permite retoque e ele não permite erro, porque qualquer erro a amostra ele fica bem destacado. Então o ideal é saber fazer, diferente do cimento queimado. O cimento queimado você consegue dar uma disfarçadinha, só que ele também não permite retoque. Primeira demão seca. O importante também, principalmente para o profissional que estiver utilizando, ferramentas sempre limpas. Durante e depois, viu, gente? Terminou o seu serviço, já limpa a sua ferramenta para você dar vida para ela. Ter mais tempo de utilidade, porque elas não são baratinhas. E um outro detalhe, por se tratar de um efeito e ele fica marcado, qualquer pedrinha, qualquer sujeirinha que ficar na desempenadeira, na hora que eu for laminar, na hora que eu for compactar, ela arranha. E a ranhura fica aparente. Tá vendo? Isso aqui foi meio que proposital, justamente para no final mostrar, ó, essa marca fica aparente. Então a gente vai só terminar a secagem e a gente já vai finalizar o processo da primeira demão. Vamos finalizar a primeira demão, agora a gente vai fazer a laminação. A ferramenta limpa, sem produto, só com o atrito dela, a gente vai rebaixar os veios. Vocês podem passar a mão, vocês vão perceber algum tipo de relevo. Sim. No efeito mármore, ele tem que estar liso, plano. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai nivelar, vai dar o primeiro polimento e a ferramenta se utiliza todos os lados, tá bom? Já começa a aparecer o brilho, exatamente, né, César? já começa a aparecer o brilho. Que bacana. Do atrito do produto com a ferramenta. E vocês percebem que ele começa a marcar os veios também. Sim. Tá vendo, ó, as manchas? E quanto mais força você exercer, mais brilho ele aparece e mais destacado o efeito fica. Então vamos na prática. Se a gente estivesse numa parede, a gente só iria fazer isso depois de 8 horas, né? Exatamente. Então olha aí, lembrando que a gente tem que respeitar o tempo de secagem. Então o brilho não iria sair se não tivesse seco o suficiente para dar esse acabamento que ele está dando agora. Exatamente. Ou pior, na hora que você estiver aplicando e ele não estiver totalmente curado, ele pode desplacar. Desplacando, o trabalho tem que ser começado do zero e corrigido aonde desplacou. Então o César está lembrando aqui, tá? Quando a gente for fazer esse tipo de trabalho, ele comentou sobre não dar o tempo suficiente de cura. Mas eu quero lembrar também
que as paredes têm que estar boas, tá? Exatamente. Você tiver uma patologia de umidade, vou fazer isso para poder esconder, não esconde, gente. Tá? A finalidade desse produto não é para isso, é decorativo. E se você tem uma patologia, você precisa primeiro resolver o seu problema de patologia, deixar a parede boa para que ela possa receber esse efeito decorativo. Segunda demão, depois aplicado, laminado. Segunda demão é a hora que a gente começa a dar forma no mármore. Com pouca massa a gente vai fazer a compactação. A gente vai aplicar ele de forma aleatória. A gente vai aplicar e puxa, ó. Aplica o produto, puxo. Ele não pode ter excesso e aplicando em toda a superfície. Apliquei em toda a superfície a massa que eu tinha. Do outro lado eu vou laminar, vou retirar o excesso e vou puxar o brilho. Já está criando efeito. Se você prestar bem atenção, já está criando efeito. Ó. E um detalhe muito importante também, eu apliquei o produto. Eu não posso ficar laminando aonde tiver o produto, não posso ficar laminando, porque como ele está úmido, ele vai amolecer a superfície de baixo e ele pode ocorrer o desplacamento. Essa é uma etapa que é primordial, a gente não pode parar. O porquê dessa laminação? Eu vou mostrar aqui o excesso de massa que fica. Então a gente retira, como eu sempre falei, sempre laminando a desempenadeira. Se você puder, tiver 2 até 3 panos úmidos, é bom, porque é primordial manter a ferramenta limpa para ela não poder riscar. E fazer aos poucos, porque na hora que você for secar, eu vou fazer aqui, ó. Vou aplicar aqui. E lembrando também, uma dica bem importante, se a pessoa não quiser o efeito tão marcado, ela estica a mão. Se ela quer uma coisa bem marcada, ela encurta a mão. Aqui eu apliquei, deixei. Na hora que for laminar, ele pode ficar com esses riscos aqui, tá vendo o sombreamento? E esse sombreamento não fica legal. Então por isso que a gente vai aplicar e já laminando. E outra coisa importante que vale lembrar, porque eu já fiz isso, já passei por isso, e o César vai confirmar. Gente, isso aqui é uma arte, tá? Você nunca vai conseguir fazer uma parede igual a outra parede. Então, é a sua mão, é a sua técnica que vai dar a parte decorativa para a parede. Mas o cliente nunca pode falar, olha, eu quero igual a este. É difícil, tá? Então, antes de começar, eu já explico para o cliente que não vai sair igual, que vai sair parecido, que a gente vai tentar fazer o máximo, né? Que fique parecido. Como eu falo que é sempre uma digital, nunca vai ser igual. O tom pode até aparecer diferente, a aplicação vai ser diferente, mas o efeito vai ser o mesmo. Exatamente. Por conta da aplicação, por conta da mão e também por conta do substrato. Dependendo do substrato, você vai ter 10, 15, 20, 2 metros, ou como eu estou fazendo aqui, que é uma placa de 50 centímetros mais ou menos. Então vai tudo depender da pessoa escolher o efeito, não a forma. Tá vendo aqui, ó? Apliquei a segunda demão. Vocês podem ver que já está com aquela aquela pedra quebrada do mármore e já está com brilho. Um macete que eu aprendi e dá muito certo, ao invés de a gente pegar e laminar ele a seco, a gente pega um paninho limpo, úmido, e vai umedecer a superfície. Então ele vai amolecer um pouco a superfície e você consegue puxar mais brilho. Venho com a desempenadeira limpa. Eu vou fazer só um lado aqui. E vocês vão ver a comparação dele laminado, com a parte umedecida. Tá vendo? Olha esse lado e olha esse, você percebe a diferença Totalmente. do brilho. E isso ajuda a potencializar o brilho. E isso é muito bacana. Aí agora a gente vai laminar o restante.
Essa é a parte que tem que exigir força. Principalmente se você está na parede, você vai ter que puxar, vai ter que utilizar toda a força do ombro, não o cotovelo. Você vai ter que jogar o ombro. A cera, geralmente eu costumo utilizar a cera para a textura da Belizone, que é uma cera específica para cimento queimado, para efeito mármore. Ela é de carnaúba também? Não vou saber dizer exatamente se ela é de carnaúba. Eu creio que não. Tá. Que isso aí também difere, viu, gente? O acabamento acaba dando uma diferença. É cara, não. Já vamos falar aqui que não é baratinho, mas é assim. Começa a pensar no custo, no benefício, né, na decoração que você vai ter diferenciada. Então tudo isso vale o risco, tá? Vale tudo isso aí. Aqui a gente vai aplicar um pouco de cera, vai aplicar com a própria desempenadeira, porque ela evita a ter excessos, porque se você tiver excesso, acaba manchando, acaba amarelando e não fica legal, e acaba ficando opaco a parte do brilho. E a gente vai aplicar em toda a superfície. Lembrando que a cera, por ela ser um tom amarelado, ela altera um pouquinho o tom. Só que nada que vá prejudicar o efeito, muito pelo contrário, ele vai enaltecer. Tá vendo? Um pouquinho de massa, ela rende bastante. Incrível que ele colocou muito pouco, gente. Eu tô pasma aqui, que as técnicas que eu já utilizei, era muita cera que eu colocava, entendeu? Talvez esse fosse o resultado não perfeito. Olha aí, ó. Então, nada como instrutor, e a gente tá pegando aí as dicas. Apliquei, retiro o excesso. Basicamente metade do que eu coloquei foi de volta. Agora a gente vai finalizar com a cera. Quanto tempo depois da cera aplicada você deixa? 5 a 10 minutos, já pode vir polindo. Lembrando, já peguei casos que pessoas aplicaram a cera, no outro dia foram polir, deram problema. Não pode, tem que aplicar o polimento a partir de 5 minutos da cera. Tá, outro detalhe, César, não sei se você já fez esse controle. A temperatura dá diferença. Vamos supor, hoje está chovendo. Isso difere no meu tempo de secagem? Com certeza. A temperatura ambiente, geralmente de 15 a 30 graus, é o que o fabricante recomenda. Dependendo do efeito, de 8 horas, e dependendo da cera, 5 a 10 minutos. Se tiver muito quente, ele claro que vai secar mais rápido, e o seu processo também. Outra coisa importante que a gente comentou é a ferramenta que ele vai utilizar agora. É a potência dela, que ajuda bastante a fazer com que a coisa aconteça. Uma politriz de 1.100 watts. O ideal é você não utilizar esmerilhadeira, lixadeira, não recomendo, porque ela gira muito rápido, ela pode dar um rebote em você não tem como controlar a velocidade. E a furadeira, por ter uma rotação irregular, na hora que você pressiona, ela diminui. Nessa perda de velocidade, pode queimar o filme. O ideal é politriz mesmo. E quanto mais potente, quanto maior regulagem ela tiver de velocidade, melhor. Existem algumas empresas hoje que alugam essas ferramentas. Porque às vezes fala, mas é só uma parede, eu vou ter que comprar um equipamento desse que não é barato para fazer. Não, você pode fazer o aluguel do equipamento só para utilizar na sua parede. É muito prático, rápido e sem muita burocracia. Agora a gente vai finalizar, passou 5 minutos, a gente vai aplicar o polimento. Imagina isso na parede da sua casa, naquele porcelanato maravilhoso que você acabou de instalar. E aí você faz uma parede decorativa, painel onde vai sua TV, dessa, olha, muito, muito lindo, muito prático. E lembra que eu falei, no começo você sentia relevo e agora você não sente mais nada. Vamos passar a mão aqui, ó, nossa, liso, liso, liso. Gente, essa cera aí é maravilhosa, hein? Não é um efeito difícil de fazer, é um efeito, digamos, simples, mas ele tem
determinada técnica tem que ter aprimoramento, tem que ter um certo costume. E se você tem esse costume, você pode fazer em qualquer superfície. É um efeito bem bacana de se ter e muita gente pede ele, gosta dele e é um efeito que deixa um acabamento nobre na superfície da onde for aplicado. É isso aí, gente. Estamos aqui na Sodimac hoje, conversando com o César, tendo um treinamento especial aqui sobre mármore. Olha, a pintura é efeito mármore, maravilhosa. Vocês vão ver aí passo a passo. Eu super indico. A marca também é uma marca que vocês conhecem. A gente já falou sobre o Souvenir e é maravilhoso. O acabamento, eu não tenho palavras aqui para dizer. Queria só agradecer o César por esse momento, né, da disponibilidade dele. E com certeza vocês verão o César em outros treinamentos nossos, que ele é um instrutor. E a mulherada aí vai estar aprendendo a fazer isso aqui para modificar a parede da sua casa. Quando o maridão chegar, o maridão fala, que é isso? Vai falar, foi eu que fiz, sim senhor, entendeu? Porque a mulher faz aquilo que ela quer e ela está onde ela quer. Finalizamos aqui então o nosso vídeo. E você nos acompanha aí, estamos no YouTube, no TikTok, no Instagram. Deixe seu like, compartilhe. E se quiser mais alguma coisa diferenciado, vem com a gente, pede aí que a gente vai atrás para vocês.